Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós, que recorremos. Santo Antônio de Lisboa, Rogai por nós. pode sentar. Reverendíssimo Padre Lucas, caro seminarista, caríssimos fiéis, quis ut Deus, quem como Deus? A Santa Igreja comemora hoje a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, isto é, a festa da dedicação da Igreja de São Miguel Arcanjo, erigida em Roma, na Via Salária, no século V, e destruída no século VI pelos bárbaros godos. Embora conserve o título de dedicação, a festa de hoje vai muito além dessa significação original, sendo a festa principal deste arcanjo. Trata-se de comemorar hoje a dedicação da Santa Romana Igreja ao príncipe das milícias celestes, São Miguel. Foi ele estabelecido por Deus para chefiar o exército celeste e derrotar Lúcifer, defender a Santa Igreja e todos os católicos. Ele, pois, como que o anjo da guarda da Igreja, protegendo-a e protegendo a todos nós das forças do inferno. De fato, caríssimo Santo Afonso Maria de Ligório afirma na sua meditação de hoje que entre os anjos do paraíso não há um só que seja superior, nem mesmo igual a São Miguel, que foi escolhido por Deus para rebater o orgulho de Lúcifer e para expulsá-lo do céu. É, pois, com razão que ele foi colocado como protetor da Santa Igreja Católica e de todos os fiéis, tendo o honroso ofício de defender as almas contra os exércitos dos demônios, sobretudo na hora da nossa morte, além de ter o honroso ofício de apresentá-las ao tribunal divino. Notemos, no entanto, caríssimos, e talvez os senhores já devem ter tido esta dúvida, que São Miguel é um arcanjo, mas apesar de pertencer à hierarquia dos anjos inferiores, que estão em contato imediato conosco, São Miguel foi elevado por graça e pelo ministério à condição de cabeça de todos os anjos. E é por isso mesmo que recebe o título de príncipe da milícia celeste, detentor de um verdadeiro primado à frente de todos os exércitos de Deus, primado este que foi conquistado pela sua grandiosíssima humildade. Humildade esta que o fez clamar diante da rebelião de Lúcifer: quis ut Deus, quem como Deus? Diante daquele que possui um tão grande, grandioso e importante ofício, é evidente que devemos ter grande devoção a São Miguel. Não esqueçamos jamais, caríssimos, que a vida do homem na terra é um constante combate, como nos diz o livro de Jó: militia est vita hominis super terram. E como nos diz São Paulo, caríssimos, não é somente contra a carne e o sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. A nossa vida é um combate entre Deus e sua Santa Igreja e o demônio e as forças do inferno pela nossa eternidade.
O que está em jogo neste combate não é nada mais, nada menos que a nossa eternidade. E é nesse ferrenho combate que é a nossa vida, que ter devoção a São Miguel significa recorrer diretamente ao auxílio do general das armas celestes. Significa falar e recorrer diretamente a quem mais poder, autoridade e visão recebeu para nos fazer sair triunfantes desta batalha. Mas, caríssimos, não é somente por seu ministério que devemos recorrer a São Miguel. Nós vivemos em uma época cuja sociedade abandonou a Deus e adotou os princípios que são, por excelência, os princípios de Lúcifer. Não é mais uma sociedade que apenas abandonou ao Cristo, mas que se coloca aberta e diametralmente em oposição a Cristo. Não é só uma sociedade que combate a santa religião católica, mas é uma sociedade que verdadeiramente adotou a religião do demônio. E não estou exagerando. A realidade, os senhores bem o sabem, é bem pior do que sou aqui capaz de descrever em um mero sermão. Mas, primeiramente, para bem exprimir o caráter luciferino da sociedade moderna, vejamos do que se tratou o pecado angélico. Afirma-se comumente, e não está errado, que Lúcifer quis se fazer Deus. E justamente daí vem a réplica de São Miguel: quem como Deus? Quis ut Deus? Quem pode ser como Deus? E de fato foi isso mesmo, mas é preciso bem entender o que isto quer dizer. Como nós temos em nossa vida, os anjos também tiveram uma prova para escolher livremente a Deus e assim ter a salvação e a recompensa eterna da visão beatífica no paraíso. Qual foi esta prova? Ninguém sabe. Mas o seu fundamento foi, como é para nós, reconhecer em Deus o fim último da criação. Reconhecer que fomos criados por Deus e para Deus. Que nós temos dele o nosso ser e devemos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo para dele recebermos a recompensa eterna. E foi essa a pedra de tropeço para Lúcifer e a sua caterva. Lúcifer, o mais belo e o mais inteligente dos anjos, justamente não era burro. Ele sabia muito bem que era impossível haver dois deuses, que ele jamais seria onipotente, que ele jamais seria criador. Não foi nesse sentido que ele quis se fazer Deus. Ele quis se fazer Deus colocando nele mesmo o seu fim e não em Deus. Ele se fez Deus querendo ele mesmo determinar para si o seu fim, o seu bem supremo. E ele mesmo determinar o que é bom e o que é mal, querendo ele mesmo determinar a sua própria natureza. Ele preferia ser privado do seu bem supremo para não ter que recebê-lo de outro, que não fosse ele mesmo. Donde, possuindo uma inteligência angélica, ele conhecia perfeitamente as consequências da sua escolha. Ele preferia reinar na dor e podridão do inferno do que servir a Deus na felicidade eterna do céu. É claro que esse princípio demoníaco é absurdo, é mortífero.
é irracional. E é por isso mesmo que o demônio é o pai da mentira e homicida desde o começo. E assim, caríssimos, é patente que o pai da mentira é pai da sociedade moderna. É nele que tem origem as falsas ideias, os maus valores, os princípios errados, as máximas depravadas. É nele que tem origem tudo aquilo que, numa palavra, afasta o homem da verdade de Cristo e da sua santa romana igreja, o único meio de salvação e fora do qual ninguém pode ser salvo. O Santo Padre, o Papa São Pio X, em sua primeira encíclica, Ex Supremi Apostolatus, descreve muito bem como a sociedade moderna segue este princípio satânico. Diz São Pio X: nós experimentamos uma espécie de terror em considerar as condições funestas da humanidade na hora presente. Pode-se ignorar a doença profunda e tão grave que neste momento, muito mais do que no passado, trabalha a sociedade humana e que, agravando-se dia a dia e corroendo-a até a medula, arrasta a sua ruína? Essa doença, veneráveis irmãos, vós a conheceis, e é para com Deus o abandono e a apostasia. E sem dúvida, nada há que leve mais seguramente à ruína, consoante esta palavra do profeta: eis que os que se afastam de vós perecerão. Nos nossos dias, sobejamente verdadeiro é que as nações fremiram e os povos meditaram projetos insensatos contra o seu Criador, e quase comum se tornou este grito dos seus inimigos: retirai-vos de nós. Daí, na maioria, uma rejeição completa de todo o respeito de Deus. Daí, hábitos de vida, tanto privada como pública, em que nenhuma conta se faz da soberania de Deus. Bem mais, não há esforço, nem artifício que se não ponha por obra para abolir inteiramente a lembrança dele e até mesmo a sua noção. A audácia dos maus, o homem usurpou o lugar do Criador. Quem pesa essas coisas tem direito de temer que uma tal perversão dos espíritos seja o começo dos males anunciados para o fim dos tempos, e como que a sua tomada de contato com a terra, e que verdadeiramente o filho da perdição, de que fala o apóstolo, já tenha feito o seu advento entre nós. Tamanha é a audácia e tamanha a sanha com que por toda parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé, com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a divindade. Em compensação, é este, no dizer do mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo. Com uma temeridade sem nome, o homem usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir completamente a si a noção de Deus, ele sacode, entretanto, o jugo da sua majestade e dedica a si mesmo o mundo visível à guisa de templo, onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Senta-se no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. E é isso mesmo, caríssimos, e em grau muito pior do que se tinha no pontificado de São Pio X, o que nós vemos todos os dias na nossa sociedade apóstata. O homem moderno adota um verdadeiro anticristianismo, adota o caráter próprio do anticristo. Ele não aceita nenhuma lei que não venha do homem. Nada está acima dele, nem a sua própria natureza, que ele molda segundo a sua própria vontade. É ele o Senhor da vida e da morte, é ele o Senhor da sociedade, é ele o Senhor do mundo, é ele, e tão somente ele, o seu próprio Senhor.
Para o homem moderno, em sua mentalidade verdadeiramente apóstata e luciferina, não há outro Senhor que não seja Ele. Não há outro fim senão Ele, o homem. Tudo por Ele, com Ele e nele. O único Deus do homem moderno afirme ele ser católico, protestante, espírita ou ateu, é Ele mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Ele erige em princípio soberano o princípio do próprio Lúcifer. E assim o homem moderno destrona Deus para sentar-se no trono divino, onde ele adora a si mesmo e constrói um novo mundo segundo a sua vontade, introduzindo as mais abomináveis aberrações que só podem provir de uma mentalidade demoníaca: o aborto, a pedofilia, a destruição da família com a promoção do divórcio e as mais diversas perversões, como o homossexualismo, além da alienação da realidade pelos entorpecentes, a ganância materialista, e a lista de abominações, caríssimos, seria abominável, de fato abominável, mas seria interminável. Não teria como listar todas as perversões demoníacas neste sermão. O que nós podemos ver é que quando achamos que a sociedade moderna chegou ao fundo do poço, nós vemos que o fundo do poço tem subsolo. Ou melhor, o poço não tem fundo. Enfim, temos diante de nós, em resumo, o abandono do culto do Deus que se fez homem para adotar o culto do homem que se faz Deus. E com efeito vemos de forma escancarada uma sociedade que tem mais do que ninguém o culto do homem. E é por isso mesmo, caríssimos, que devemos ter uma grande devoção a São Miguel e, sobretudo, rezar com especial devoção a sua oração composta pelo Papa Leão XIII, após ter visto Roma infestada de demônios, e que é recitada ao fim de toda missa rezada, e que foi especialmente recomendada pelo Papa João Paulo II em 1994, em função do estado calamitoso da sociedade moderna. Nós devemos, fortalecidos pela graça, por uma séria vida espiritual, e sendo verdadeiramente soldados do exército de Cristo, bradar junto de São Miguel na sociedade atual esta máxima: quis ut Deus, quem como Deus, deixando patente o absurdo, a estupidez, a desgraça, a infâmia e a dor desses ideais modernos e demoníacos que prometem a felicidade mundana, mas só levam o homem a uma infelicidade, uma miséria e um desespero cada vez maiores. Enfim, caríssimos, devemos lutar como e com São Miguel. No ano de 1926, nos bancos de uma igreja no México, durante a perseguição do presidente comunista Plutarco Elias Calles, dizia um velho sacerdote prestes a ser martirizado pelos revolucionários. Dizia este velho sacerdote ao beato José Sánchez del Rio: quem és tu se és incapaz de lutar pelo que crês? Não há maior glória do que morrer por Jesus Cristo. Caríssimos, a nossa vitória já foi garantida na cruz. A cabeça da serpente já foi esmagada por Nossa Senhora.
Lúcifer já foi precipitado ao inferno. Cabe a nós suportar a cruz desse combate, lembrando que nossa felicidade não está nesse mundo, mas no céu. Que nossa esperança não está na carne, mas na cruz. A nossa força não está em nós, mas na graça. Justamente, caríssimos, tenhamos confiança, pois o inimigo já perdeu essa batalha. E nós temos a garantia do auxílio de Deus e de São Miguel para vencer esta guerra, aniquilando os inimigos da cruz e conquistando cada vez mais almas para a Jerusalém celeste. Quem somos nós se somos incapazes de lutar pelo que cremos? Se somos incapazes de lutar por Cristo? Quem somos nós se somos incapazes de lutar uma glória que já está vencida desde o seu início? Quem somos nós se somos incapazes de lutar, tendo não somente a garantia da vitória, mas tendo todos os meios necessários para ter a vitória, e não somente ter a vitória, mas ter a consolação na batalha? A guerra está aí, a guerra está lançada. As forças do inferno vão se lançar contra nós, estejamos nós com Cristo ou não. Estejamos então com Cristo, pois teremos a consolação e teremos a vitória certa. Não percamos de vista o nosso fim último, não percamos de vista o nosso general São Miguel, não percamos de vista Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, não percamos de vista os estandartes gloriosos desta batalha. Caríssimos, tenhamos bem claro quem nós seguimos, tenhamos bem claro em quem nós teremos a vitória. Não nos percamos na confusão da batalha, não nos percamos em quem é o nosso verdadeiro chefe. Não esqueçamos onde está a nossa vitória. Lutemos com Cristo, sob o estandarte glorioso de São Miguel, junto de Nossa Senhora, e nós não nos perderemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.